Olá, tudo bem? Eu me chamo Neto Machado e este é o seu canal de leitura diária bíblica. Nós estamos aqui todos os dias para te incentivar a leitura diária da Bíblia. Quando você colocar em disciplina de ler todos os dias, logo vai se tornar um hábito você ler a Bíblia. Isso é muito importante para que possamos crescer espiritualmente, em entendimento e em sabedoria. Quem tem falta de sabedoria, diz a Bíblia, peça a Deus. Então ore e leia a Bíblia. E não se esqueça de dar um like, de compartilhar. Ative o sininho para que chegue as notificações para você. É muito importante. E se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal. Não custa nada, você não vai pagar nada por isso. Tem muita gente que dá uma olhada, vê, mas não se inscreve. E nós precisamos atingir uma certa quantidade de inscritos para que possamos ir mais longe. Esse será o maior canal de leitura diária da Bíblia do mundo. Vamos lá? Você já leu a Bíblia hoje? Se não, venha comigo. Livro de Números, capítulo 4. Os deveres dos levitas. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50 anos será todo aquele que entrar neste exército para fazer obra na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e por-lhe-ão por cima uma coberta de pele de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos e os seus incensários, e as taças e as escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhes porão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E meterão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugo, e o porão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugo o cobrirão e lhe porão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário, e os porão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os porão sob os varais, e tirarão as cinzas do altar, por cima deles estenderão um pano de púrpura, e sobre ele porão todos os seus instrumentos com que o servem, e seus braseiros, e os garfos, e as pás, e as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima deles estenderão uma coberta de pele de texugos, eles porão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir
do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático, e a continua a oferta dos manjares e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo o que nele há, o santuário e os seus móveis. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas, do meio dos levitas, mas isto lhes fareis para que vivam e não morram, quando chegarem à santidade das santidades. Arão e seus filhos virão, e a cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a ver, quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos para cima, até aos 50, contarás a todo aquele que entrar a servir no seu serviço, para exercer o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos gersonitas, no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e a sua coberta e a coberta de peles de texugos, que está em cima sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio que está junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, e as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que se adereçar para eles, para que ministrem. Todo o ministério dos filhos de gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério, será segundo o mandato de Arão e de seus filhos, lhe encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações. Que abrição de boca, hein? Este é o ministério das gerações dos filhos dos gersonitas, na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, os contarás, da idade de 30 anos para cima. Até aos 50 contarás a todo aquele que entrar neste serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Este, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, os seus varais e as suas colunas e as suas bases, e como também as colunas do pátio em redor e as suas bases, e as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, e com todo o seu ministério, contareis os utensílios da guarda do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram com os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações, e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, a todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois segundo as suas gerações foram 2.750. Esses são os que foram contados das gerações do coatita e todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados, os filhos de Gerson, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação, os que deles foram contados,
segundo as suas gerações, e segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados da geração dos filhos de Gerson. E todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados da geração dos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para ministério na tenda da congregação, foram, pois, os que foram deles contados segundo as suas gerações, 3.200. E estes são os contados da geração dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50. Todo aquele que entrava a executar o ministério de administração e o ministério da carga de tenda da congregação, que deles foram contados, foram 8.580, conforme o mandato do Senhor pela mão de Moisés. Foram contados cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo, e foram os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, e que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima.